onipresente, onisciente, onipotente, soberano. São os conceitos nas quais nos leva a termos em mente, a termos ideia de o que é, quem é o Criador, como é que pode se manifestar a extensão total do seu poder, da sua soberania. Então, nós temos em mente agora, por meio dos fatos que as Escrituras Sagradas nos dão, onipotente, onisciente, onipresente. Quanto é que se manifesta a onisciência? Quando que se manifesta a onipresença? Quando que se manifesta a onipotência? Como é que nós podemos sentir a sua soberania a ferver no nosso meio, na nossa vida? Os termos mais frequentes, que são fundamentais, como base do princípio daquelas pessoas que invocam e adoram a Yahweh. Onipresente, uma coisa que devemos entender é de que nunca eu e você poderemos vir conhecer Yahweh acima daquilo que Ele mesmo nos revelou. Significa que o nosso conhecimento, ela está baseada naquilo que Yahweh nos revelou. Nunca iremos além disso, porque nós somos humanos e feituras suas. Então, o que a palavra vem falar no livro de Salmos, do capítulo 136, do seu versículo 4, diz assim as Escrituras Sagradas. Diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que Yahweh tu conheces. Está entendendo? Significa que antes de nós tirarmos uma palavra no nosso paladar, na nossa língua, Yahweh já sabe, já conhece. De que maneira? Porque no momento que a gente tira uma palavra, nós já decidimos, já criticamos, já pensamos. Então, o conectar do nosso pensamento e a nossa decisão para tirarmos uma palavra, Yahweh já sabe. Por quê? Por quê, pregador, em outras palavras? Porque no livro de Hebreus, do seu capítulo 4, do seu verso 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes nos olhos de Yahweh. Significa que não existe nenhum pensamento que um homem possa criar pelo qual Yahweh não saiba. Não existe nenhuma ideia que um homem possa planear que Yahweh não saiba. De longe Yahweh percebe o nosso pensamento, de perto Yahweh percebe o nosso raciocinar. Mesmo lá, nós escondida dentro de um castelo, Yahweh entende a frequência do nosso raciocinar antes de nós declarar uma decisão, antes de nós falar. Porque a palavra, depois dela ser proferida, porque ela passa no processo de pensar, no processo de criticar, e depois ela é falada, chega aos ouvidos de uma outra pessoa, depois dela ser criticada, analisada, decidida. Então, no momento que a gente critica, analisa, decide, Yahweh já sabe todas essas coisas. Então, ele é onisciente, porque ali no Davi ele diz que Yahweh já sabe antes que eu promulgue, fale uma palavra. Então Yahweh já sabe todas as coisas que eu quero falar. Então quer dizer que a mentalidade de qualquer um ser humano, então Yahweh ele já sabe, porque é o quê? Porque ele é onisciente. Onisciente, ele consegue entender o pensamento do homem ao mais profundo possível. No Jeremias 17:4, ela diz que ele sonda os corações e prova o quê? E prova os pensamentos das pessoas. Então este é o termo, é atributo fundamental que é atribuído à onisciência de Yahweh. Porque o próprio Yahshua Mashiach, ela é conhecida, ou os discípulos apóstolos tiveram uma realidade plena da vida de Yahshua Mashiach através da sua onisciência, a capacidade de entender o coração do homem. Isso está escrito no livro de Yohana, do seu capítulo 16, do seu verso 30. Então, a onipotência, o que é onipotência? Onipotência, meu irmão, ela nós podemos entender através do mais profundo das escrituras sagradas. É a capacidade ilimitada
ilimitada do poder que o Criador tem. É isso que se diz onipotente. Onipotente é a capacidade ilimitada. Isso quer dizer que a força do soberano, a força do Altíssimo, a força do próprio Criador, na sua extensão, no seu poder máximo, ela é ilimitada, ela é incalculável. Isso quer dizer que o quê? Que não existe nada que é impossível diante do Criador. Essa é a manifestação da onipotência. Significa que ele é onipotente. Esse é o atributo que ela é conhecida quando ele se move sobre as águas. Quando ele caminha em cima das águas, então os discípulos eles puderam compreender que realmente ele é um enviado de Deus. Porque somente quem faz as coisas impossíveis, que estão na capacidade, que estão além da força do homem, somente é o nosso Criador. Então ele manifesta como onipotente. Onipotente é o poder ilimitado que ultrapassa os padrões das forças de um homem, que ultrapassa a capacidade de uma força que um homem tem. A força que um homem tem, meu irmão, está envolvido as suas maquinarias, está envolvido a capacidade da sua inteligência, está envolvido a capacidade do seu intelecto. Aonde que a capacidade de algo vai além da capacidade da força que o homem tem. É através desse que ele é conhecido como onipotência. Como que nós podemos provar isso? No livro de Mateus, do seu capítulo 19, do seu verso 26, ali diz assim que ao Criador tudo aquilo que é impossível para com os homens, mas para com ele todas essas coisas são o quê? São possíveis. No mesmo livro de Salmos, do seu capítulo 145, do seu versículo 5, ali diz as escrituras sagradas a respeito do quê? A respeito da onipotência de Deus. Diz assim: grande é nosso Deus e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Tá entendendo? O seu poder, ele é grande e grande no seu poder, e o seu poder, ela é infinita. Significa que a força de um trator, ela é infinita no momento que a combustão acaba, no momento que o gasóleo acaba. Mas o poder de Deus, ela é infinita. Significa a sua operação, ela não tem o que? Não é limitada. Ela opera para todo sempre. Ela invade a capacidade, vai além da capacidade de um homem. Essa é que se chama a manifestação da onipotência de Deus. Somente esse é o tributo que se dá ao soberano, a Deus, que ele é o que? É onipotente. Então vamos à onipresença. O que significa onipresença? Quando a gente fala da onipresença, da onipresença, refere-se àquele que está em todo lugar, aquele que está em todo quatro cantos da terra ao mesmo tempo. Isso quer dizer que não existe nenhuma capacidade de nós se mover contrário da vontade dele. Isso está a dizer que mesmo se nós irmos ao mais profundo das águas, ali nos encontraremos. Nós mesmos subirmos ao mais alto do monte, ali ele está. Significa que não há nenhuma possibilidade que um homem possa poder fugir ou se escapar diante da presença de Deus. Esse é o conceito. Esse é o conceito que se dá a onipresença. Significa que ele está presente em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer minuto de momento. Então, em outras palavras, isso dá-nos a entender de que não existe nenhuma possibilidade que um homem ou uma estratégia que vai levar um homem a fugir ou na presença do Criador, porque ao mais profundo das águas nós o encontramos. Ao mais profundo das águas, ele está lá. O versículo que nos prova isso está escrito no livro de Salmos, do seu capítulo 139, aí do seu versículo quanto? Do seu versículo 7. O que realmente as escrituras nos trazem em mente, irmão, é para nós compreender ao mais profundo no Salmo 139, do seu versículo 7. Diz
Diz assim a Josué: para onde me irei do teu ruach? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer sede soar a minha calma, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustenta. Está entendendo? Isso quer dizer que não existe nenhuma possibilidade de nós fugirmos à presença de Deus. Então, no livro de Atos, no livro de Atos 17, do seu verso 27, ali diz que não temos como nós fugirmos de Deus, porque nós fomos criados dentro dele, nós nos movemos dentro dele, nós raciocinamos dentro dele, nós andamos dentro dele. Isso quer dizer que o processo de nós nos movemos dentro dele, dentro dos padrões nos quais ele determinou. Então, nos quais, se nós nos deslocamos dentro dos seus padrões lineares que foram limitadas por meio dele. Então, isso quer dizer que ele é onipresente. Onipresente em nenhum lugar nós podemos ir que nós não podemos o encontrar. No fundo das águas ele está. No mais alto das águas ele está. Mais longe da terra ele está. No mais alto do próprio céu ele está. Significa que o homem não há nenhum lugar que ele pode ir a qual o Criador não está. E por último nós vamos aprender sobre o que? Soberania. Quanto que se diz que ele é soberano? Quando que se diz que ele é o quê? É soberano. A soberania de Deus consiste em o quê? A soberania de Deus consiste em o quê? No poder total que ele tem sobre todas as coisas. Isso está a dizer que o campo de raciocínio que cada homem tem está associado na benevolência do próprio Criador. Isso quer dizer que não existe nada que um homem desenvolva que está fora do controle do próprio Criador. Não existe nada que o homem possa fazer que o próprio soberano Yahweh não possa intervir. Significa que Yahweh ele é soberano, capaz até de intervir no governo do próprio homem. Significa que o homem não tem como sair do controle do poder máximo do próprio Criador. A soberania dele ele ferve diante das qualquer atitude que um rei, que um presidente, que um prefeito, que um soberano, qualquer um que tem nesse mundo que possa interferir. Significa que ele é capaz de interferir no governo de qualquer homem. Porque, por exemplo, na palavra do livro de Daniel, do seu capítulo 4, do seu verso 25, no 35, ali nós vamos perceber a soberania de Deus. O Nabucodonosor, como um homem que dominava todo mundo, ele disse que se orgulhando, delirando dos seus próprios orgulhos, achando que o soberano ele não era capaz de interferir. Ele disse que ele construiu toda aquela cidade pelas suas mãos e ninguém poderia retirar. Então a palavra do Criador vem falar, dizendo que tu hoje mesmo vais comer capim, vais sair do palácio pela autoridade, porque isso mostra o que? Mostra a soberania, que ele tira um Nabucodonosor para comer o que? Para comer capim, porque todos os reis que estão nesse mundo, então eles são governados na base da soberania de Deus. Isso quer dizer que não existe nenhuma hierarquia que eu não possa destruir. Não existe nenhum governo que eu não possa reduzir a cinza. Mesmo que um governo cresça, mesmo que os reis cresçam, mesmo que as pessoas delirem nos seus próprios conhecimentos, mas a soberania de Deus, ela manifesta até de interferir às decisões dos próprios homens. Em outras palavras, queremos dizer o quê? Queremos dizer que todas as coisas, elas são sujeito a ser usado com o próprio Criador. Mesmo até o próprio animal, ele é usado com o próprio Criador. A partir de nós termos em mente que Yahweh é soberano, então nós, a partir desse trecho, nós vamos passar a observar a manifestação de Yahweh em várias coisas, em todas as coisas nas quais estão neste mundo. Isso quer dizer que não há nenhuma coisa a qual Yahweh querendo usar que essa coisa possa
possa recusar. Então isso é que mostra que Yahweh ele é soberano. Sendo assim, no livro de Números, do seu capítulo 22, do seu verso 28 a 35, ali fala que o Balaão, quando ele queria ir amaldiçoar a qual é o povo que Yahweh abençoou, então ele teve o que? A sua jumenta teve que parar. Veja só como Yahweh soberano usou a própria jumenta para produzir palavras para que tocasse no coração de Balaão. Queremos dizer que Yahweh ele pode usar qualquer coisa para poder transmitir uma mensagem a nós. Ser usado com Yahweh não queremos dizer que vamos entrar ou herdar no seu reino, porque ser usado é outra coisa. Ser usado com Yahweh mostra a capacidade que o soberano ele tem, a capacidade máxima e ilimitada que Yahweh tem para qualquer coisa que está aqui no mundo. Isso quer dizer que todas as coisas estão sujeitas a qualquer momento a ser monitorado, a ser movida pela grande benevolência e o poder do próprio Criador. Então, tendo conhecimento absoluto de que Yahweh ele é soberano, então nós passaremos a respeitar qualquer um que está no nosso meio, qualquer pessoa que está à nossa volta. Então isso quer dizer que toda pessoa ou toda coisa que se move, que anda, é capaz de ser usado para transmitir uma palavra para nós diante dos nossos olhos. Então quer dizer que todos nós temos capacidade de falarmos com Yahweh, mas Yahweh ele usa qualquer meio para poder transmitir a sua informação. Não existe ninguém ou homem ou qualquer coisa que possa interferir a manifestação de Yahweh na nossa vida. Não há nenhuma possibilidade que coisa qualquer possa interferir o agir de Yahweh no nosso meio. Então esse é o conceito que somente é atribuído a Yahweh, porque um homem qualquer não pode usar um cavalo para poder falar, um homem qualquer não pode usar uma pedra para poder falar, um homem qualquer não pode usar qualquer coisa para poder falar, mas Yahweh ele usa até o próprio animal, Yahweh ele usa até o próprio cachorro, Yahweh usa até o próprio jumenta, Yahweh usa o próprio homem, Yahweh usa o próprio Nabucodonosor, Yahweh usa os próprios príncipes. Então na abordagem de termos em mente quão o Altíssimo é, então é para nós termos conhecimento absoluto de que o soberano Yahweh ele pode usar um bêbado para transmitir uma mensagem, ele pode usar qualquer pessoa desprezível para te transmitir uma mensagem. O fato daquela pessoa ser usado para transmitir uma mensagem não quer dizer que ele pode entrar no reino, não quer dizer que ele pode fazer parte dos eleitos ou dos escolhidos, não. Somente esta é a capacidade do poder que vai nos trazer em mente da sua soberania, que ele tem autoridade de governar, de dar uma mensagem ao sol, de dar uma mensagem às águas, de dar uma mensagem aos ventos, de dar uma mensagem a qualquer tipo de criatura que se move aqui na face da terra. Então este é o termo de nós conhecermos ao mais profundo ao Criador, que ele é soberano. Sendo assim, nós devemos passar a valorizar, a respeitar, a criticar, a examinar, a analisar cada fenômeno, cada palavra que é retirado com qualquer presidente, com qualquer ministro, com qualquer homem, porque esses são figuras que a qualquer momento pode ser usado com Yahweh. Talvez por meio dos cientistas podemos ser transmitido uma mensagem, talvez por meio dos gafanhotos podemos ser transmitido uma mensagem, talvez por meio do cachorro podemos ser transmitido uma mensagem, porque essa é que é a essência da sua soberania. Nesse contexto nós conhecermos ao Criador por meio daquilo que ele nos revelou, para que nós não possamos nos escandalizar ou possamos sairmos do fogo ou da presença dele, porque todas as coisas que estão em sua volta foram criadas, feitas para poder viver de acordo com a sua soberania, com o seu poder. É por isso que esse conceito que dá ao entendimento de sabermos que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é onipotente, que ele é soberano. Esses são atributos que se dá a Yahweh, somente a ele, porque em todo lugar que nós podemos andar, nós vamos encontrar ele estando lá. Em qualquer coisa que existe na superfície da terra, é capaz de ser usado por ele. Então é a partir dali que nós vamos conhecer que a extensão máxima total da sua capacidade é de fazer aquilo que está além da nossa compreensão, aquilo que está além do nosso campo de raciocínio mental. É a palavra que nos leva a conhecermos ao mais